tão queridos amigos espirituais, que sempre estão ao nosso dispor, nos auxiliando, nos ajudando, principalmente quando percebem o esforço e a boa vontade que já existem em nós. É muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o equilíbrio mental. Entre a sanidade e o desequilíbrio mental. É muito diáfana, é muito tênue a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Essas palavras são do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Fronteiras da Loucura, psicografado por Divaldo Franco. Todos nós estamos sujeitos diariamente à possibilidade de adentrarmos no tumultuado, no sofrido mundo dos distúrbios mentais. Hoje estamos bem, estamos tranquilos, dali a pouco acontece algo com o qual não conseguimos lidar bem a nível mental e emocional, e de repente, quando percebemos, já estamos mergulhados nesse mundo tão sofrido dos desequilíbrios mentais. Isso acontece porque somos complexos e ainda bastante frágeis. E é por isso que é com humildade, com compaixão e totalmente desprovidos de preconceito que devemos encarar esta problemática dos distúrbios mentais, que ainda traz sofrimento a tantos dos nossos irmãos e até a nós mesmos. E é assim, com o coração e a mente abertos ao acolhimento e não ao julgamento, acolhimento do outro e acolhimento de nós mesmos, porque muitas vezes somos mais bondosos, mais caridosos do que com o outro do que conosco mesmos. E é então assim, com o coração e a mente abertos ao acolhimento, que estaremos prontos para receber o bálsamo das informações que nos são trazidas pela espiritualidade acerca dos distúrbios mentais. E vamos começar o nosso estudo tentando responder a algumas questões. Onde encontra-se a causa, a origem dos distúrbios mentais de acordo com a visão espírita? Quem nos traz essa resposta é o Espírito Joana de Ângeles, quando diz que a chave para ampliar o raciocínio humano está na reencarnação. Por quê? Porque a maioria esmagadora dos casos de distúrbios mentais tem sua explicação, sua origem, sua gênese lá atrás, em existências passadas, como consequência dos atos danosos, dos atos desrespeitosos praticados pelo espírito em relação a si mesmo e em relação aos outros. Então, são desequilíbrios que foram provocados pelo espírito em si mesmo, nunca algo que tenha sido produzido, que tenha sido provocado por uma outra pessoa, por uma outra criatura. Esses atos de desamor, de desrespeito praticados pelo espírito em existências passadas abriram zonas mórbidas no seu psiquismo, desequilibraram o seu perispírito na região do sistema nervoso central, na região do cérebro, que é regido pelo centro de força coronário e frontal. E por último, no último estágio, esse desequilíbrio desembocou no corpo físico, no cérebro físico. Inclusive a nível genético, somos herdeiros de nós mesmos. Inclusive naquelas patologias mentais que já possuem comprovado componente genético, ainda assim nós somos herdeiros de nós mesmos. Porque a genética espiritual determina a genética física. Não há erros, não há acidentes na genética espiritual. E, consequentemente, não há erros, não há acidentes na genética física. Então, quando herdamos um ou mais genes dos nossos genitores biológicos, que são
supostamente a causa do nosso distúrbio mental, só herdamos esse gene porque este distúrbio já estava presente no nosso perispírito, esse desequilíbrio energético já estava presente no nosso perispírito antes de reencarnarmos, e esse desequilíbrio já estava presente no nosso mundo mental, na nossa psique. Então, o corpo físico, ao reencarnarmos, atende perfeitamente às nossas características e às nossas necessidades. No processo reencarnatório, tudo é absolutamente perfeito. Todos os distúrbios mentais têm sua origem em existências passadas? A maioria, como deixou bem claro o espírito Joana de Ângeles, mas não todos. Por quê? Porque nossas escolhas e posturas atuais, a nossa dificuldade atual de lidar com certas questões emocionais, podem desde já deflagrar processos de desequilíbrio mental. Isto não foi herdado do passado e não ficará guardado para o futuro. Pode se manifestar, esse desequilíbrio pode manifestar-se desde já. Muitas vezes nós nos revoltamos, isso acontece com muita frequência. Nós nos revoltamos, não aceitamos os reveses da vida, aquilo que não estava nos nossos planos, aquilo que foge ao nosso desejo. Nos revoltamos contra esses reveses, como dificuldades financeiras, doenças, término de relacionamentos, desencarne de pessoas queridas, e julgando-nos vítimas, pobres coitados, esquecidos por Deus. Não nos atentamos para o fato de que muitos desses reveses, muitos mesmos, são a resposta da vida para os atos cometidos por nós em existências passadas. Que muitos desses reveses têm a sua causa, a sua explicação em existências passadas. Quando, ao invés de plantarmos amor, escolhemos por plantar espinhos, por plantar desamor. E agora temos a bendita oportunidade de nos redimirmos perante Deus, perante o universo e perante nós mesmos, perante a nossa própria consciência. Onde um dia faltou amor, agora sobra dor. E a dor se torna ainda mais atroz pela nossa falta de fé. A nossa revolta é sempre consequência da nossa falta de fé. Falta de fé na justiça de Deus. Falta de fé na perfeição da lei de ação e reação. Mediunidade e obsessão podem ser confundidas com distúrbios mentais? Mediunidade e obsessão podem potencializar, agravar distúrbios mentais? Mediunidade e obsessão pode ser a causa, podem provocar distúrbios mentais? Vamos lá. Mediunidade e obsessão podem ser confundidas com distúrbios mentais? O que vocês acham? Uau! Como pode e como são ainda confundidas com distúrbios mentais? Porque o homem ainda é muito ignorante em relação à vida espiritual. E por isso, muitos equívocos estão sendo cometidos nesse sentido. Muitas pessoas que veem espíritos, ouvem espíritos, conversam com espíritos, são grandemente influenciados por espíritos, são erroneamente diagnosticados com algum distúrbio mental, como esquizofrenia, por exemplo. Isso acontece porque os profissionais da área da saúde, principalmente da área psiquiátrica, que recebem, que acolhem, que tratam esse paciente, não estão preparados para reconhecer que tem na sua frente um médium. Eles são ignorantes em relação à vida espiritual, nada sabem sobre a fortíssima, íntima relação que existe entre os dois mundos, nada sabem sobre a grande, a imensa influência que os espíritos podem ter sobre nós. Então, hospitais, clínicas, consultórios médicos e principalmente consultórios psicológicos e psiquiátricos
estão lotados de pacientes que são apenas médiums. Médiums que, na maioria das vezes, sequer sabem que são médiums. Ou se sabem, ainda não aprenderam a lidar e viver de forma saudável com a sua faculdade. Então, a resposta a essa pergunta é sim. Mediunidade e obsessão podem ser confundidas com distúrbios mentais, porque praticamente todos esses médiuns desequilibrados estão sendo alvo de processos obsessivos que só tendem a agravar o seu quadro e tornar ainda mais difícil o diagnóstico correto. Mediunidade e obsessão podem potencializar distúrbios mentais? Se eu já sou portador de um distúrbio mental, instala-se em mim um processo obsessivo, será que esse distúrbio pode agravar-se como consequência da ação de um ou mais espíritos sobre mim? Bem, a mediunidade propriamente dita, não. A mediunidade é uma faculdade inerente a todos os homens, a todos os seres humanos, a todos nós. Todos nós somos médiuns de forma ostensiva ou mais sutil, o que equivale a dizer que todos nós somos passíveis de sermos influenciados por espíritos. E a mediunidade, propriamente dita, é neutra, não traz benefícios e não traz prejuízos. Mas o processo obsessivo que se instala pelo fato de sermos médiuns e não termos a atenção, o zelo necessário ou o conhecimento necessário para lidar com essa faculdade da forma correta, este processo obsessivo, sim, entendendo que obsessão é a ação danosa, ação prejudicial de um ou mais espíritos, aqui nesse caso, sobre nós, espíritos desencarnados sobre nós. Então, a obsessão, essa ação prejudicial dos espíritos quando se instala, pode sim tornar ainda mais grave processos mentais que já existiam, porque o espírito age sobre o nosso mundo mental, sobre a nossa psique, pode provocar desequilíbrios no nosso sistema nervoso central perispiritual, no nosso cérebro perispiritual, e isso tudo vai se manifestar na forma de um agravamento daquele quadro mental. Isso costuma ocorrer nos processos obsessivos mais graves, como fascinação e subjugação. Mediunidade e obsessão podem ser a causa de distúrbios mentais? Quando eu não sou portador de um distúrbio mental, mas instala-se um processo obsessivo, esse processo pode deflagrar um distúrbio mental que não existia? Sim, pode. Novamente, a mediunidade, não, como já explicamos, mas o fato de eu não saber usá-la da forma correta, o fato de eu não ser dono da minha mediunidade, acompanhado das falhas, das minhas pendências morais ainda, que são as pontes que eu estabeleço com esse espírito, ele só consegue se conectar conosco porque há consonância mental. De alguma forma ainda temos afinidade com o campo mental dele. Ainda pensamos um pouquinho como ele, ainda sentimos um pouquinho como ele percebe qual é o nosso ponto fraco, ele tem afinidade com esse ponto fraco e ali ele consegue se conectar com a gente. Então, quando essa conexão realmente se estabelece, estes espíritos que são muito pacientes e muito perseverantes, eles continuam a sua ação dia após dia e podem sim dar origem a distúrbios mentais que antes não existiam. Qual é a explicação espiritual para distúrbios mentais como depressão, autismo, esquizofrenia, toque, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade patológica, não aquela ansiedadezinha normal que se tem diante de certas situações? Qual seria a explicação espiritual para esses quadros todos? Bem, é claro que cada caso é um caso, cada história é única, mas de forma geral, na maioria dos casos, na maioria
absoluta dos casos, pode-se afirmar que o que está na causa, na origem, na base desses distúrbios mentais é a culpa. A culpa que o espírito traz de reencarnações passadas, em relação a atos por ele cometidos em reencarnações passadas. Quando ele desencarnou, foi para o plano espiritual, ficou lá o tempo necessário, não se perdoou e reencarnou, ainda não tendo se perdoado, trazendo consigo esta culpa. Onde um dia o desamor de ontem tornou-se a doença de hoje. Acontece que o espírito reencarna trazendo essa culpa, e aí a coisa complica, porque nós não temos consciência de sermos portadores dela. Como nós já trazemos essa culpa desde o momento da nossa reencarnação, nós não lembramos como é viver sem culpa. E não nos apercebemos para o fato de que ela está guardadinha, escondidinha lá no nosso subconsciente, interferindo constantemente na nossa vida e prejudicando a nossa relação conosco mesmos, o nosso auto-amor, nossa autoimagem, nossa autoestima e a nossa relação com as outras pessoas, já que a nossa relação com os outros é sempre reflexo direto da nossa relação conosco mesmos. Então torna-se muito difícil percebermos sermos portadores dessa culpa, porque somos assim desde que nascemos, achamos que o normal é ser assim. E aí ocorre que o espírito, num processo de fuga consciencial, numa tentativa de fugir da própria consciência, mergulha para dentro de si mesmo, embota-se. Não consegue sentir prazer em viver, não consegue sentir alegria, não consegue enxergar as belezas que o cercam, não consegue viver aquelas maravilhas de trocas de carinho, de afeto, de amor, porque ele está embotado, preso, refém da sua culpa e da sua consciência. Nesse ponto vale a pena lembrarmos que todas as alterações físicas, inclusive bioquímicas, que ocorrem durante os distúrbios mentais, são consequência do processo e não a causa, como ainda pensa a nossa medicina. Então, quando somos portadores, por exemplo, de uma depressão e vamos procurar ajuda médica, o médico nos explica que os nossos neurotransmissores ali no cérebro estão desequilibrados, estão no nível abaixo do normal, principalmente serotonina e noradrenalina. Precisamos entrar com um remedinho e aí faremos com que os seus neurotransmissores elevem os seus níveis e tudo vai ficar bem de novo, você vai se sentir melhor. Ótimo, isso tem que acontecer mesmo. Mas doutor, por que aconteceu isso comigo? Se antes os meus neurotransmissores estavam num nível normal, por que eles caíram? O que provocou esta queda? O que provocou esta queda foi a ação do espírito sobre o seu corpo. Foram as ordens enviadas pelo espírito e o corpo reage fielmente, perfeitamente. E essas ordens não são conscientes, são inconscientes, porque trazemos esta culpa, esse remorso lá no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente. Então fazemos isso sem percebermos. O corpo apenas responde às ordens que são enviadas pelo seu dono, pelo espírito que está reencarnado naquele corpo. Então, a causa está sempre no dono daquele corpo, que é o espírito. Qual é a participação dos familiares nesses processos? Porque ouve-se com alguma frequência as pessoas reclamando. Aquele meu familiar é tão difícil, é muito complicado lidar com ele, é sofrido, porque isso vai acontecer comigo, na minha família, e não na família do outro. Puxa, na minha rua, nos meus vizinhos, ninguém sofre com uma pessoa tão difícil de lidar, uma pessoa tão complicada, portadora desses distúrbios. Por que isso vai acontecer comigo?
porque a história desse espírito não é com os seus vizinhos, é com você. No processo reencarnatório, vale lembrar, tudo é perfeito. E a cegonha não deixa o bebê na porta errada. Os familiares sempre têm compromisso assumido em relação a um ou mais membros da família portadores de distúrbios mentais. Ou no passado, esses familiares tiveram participação indireta na causa daquele distúrbio, eles podem ter sido cúmplices do fato ou dos fatos que deram origem àquela doença. Eles podem ter incentivado aquele espírito a fazer isso, aquilo. Eles podem ter sido omissos, não ajudaram quando podiam ter ajudado. Ou, na melhor das hipóteses, os familiares, por amor, assumiram a missão, o compromisso de receber esse espírito e auxiliá-lo tanto quanto possível. Então, seja por resgate, ou seja por missão, os familiares sempre têm responsabilidade no quadro e em relação ao seu familiar que está adoentado. Então, não nos julguemos vítimas, azarados, porque nós sempre temos alguma responsabilidade. E além dos vínculos que são formados a partir da reencarnação, temos que lembrar ainda que há outros vínculos que se formam a partir das relações que se estabelecem, como casamentos, por exemplo. Como casamento, chega um genro, chega uma nora, um sogro, uma sogra, um cunhado, uma cunhada. E na maioria das vezes, os nossos vínculos são com essas pessoas também. Então está tudo certo. É essencial que paremos de nos colocar nessa posição de eternas vítimas, arremessemos as mangas e façamos o melhor pelas pessoas com quem convivemos, cada um dando o que tem para dar. Como o Espiritismo explica, casos como a anencefalia e a microcefalia, bem, essas são duas situações que, mais uma vez, refletem as características e as necessidades do espírito reencarnante. São espíritos que precisam passar por aquela situação para que o desequilíbrio que eles trazem no seu perispírito seja drenado, seja expurgado para o corpo físico. Então, a partir desta drenagem, a partir desta limpeza, vamos dizer, eles recuperam o equilíbrio perispiritual, possibilitando que numa futura gestação, numa futura reencarnação, eles possam vir com o perispírito e, consequentemente, o corpo físico, já que o perispírito é o modelo organizador biológico do corpo físico. Vamos mencionar que pode haver pessoas que não saibam disso. O perispírito é a forma, o molde para o corpo físico. Então, todos os desequilíbrios existentes no perispírito, inevitavelmente, refletem-se no corpo físico. Então, para que o espírito possa recuperar o seu equilíbrio perispiritual, ele precisa drenar expurgar esse desequilíbrio na área do sistema nervoso central, na área do cérebro, para o corpo físico, para que no futuro ele possa usar um outro corpo físico, dessa vez saudável. Isso ocorre como medida terapêutica, jamais punitiva. O homem que ainda não aprendeu a viver na Terra como espírito, ainda achamos que somos criaturas terrenas e ainda não conseguimos encarar os fatos da vida com olhos de espíritos, muitos homens encaram situações como esta como situações punitivas, como castigo. Ou é castigo para o pai, ou é castigo para a mãe, ou é castigo para o próprio filho. No dicionário de Deus não existe a palavra castigo. Isto só existe no dicionário do homem. O homem criou o castigo com a intenção, com o objetivo de subjugar e dominar o seu semelhante. No dicionário de Deus não existe castigo.
Então, todos esses processos patológicos da anencefalia, da microcefalia, são processos terapêuticos para que o espírito recupere o equilíbrio perdido. Há relatos mediúnicos de espíritos que vêm trazer a sua experiência para aprendermos com eles. Eles contam que foram portadores da anencefalia e que seus pais não realizaram o aborto que é possibilitado pela nossa legislação. Nos casos de anencefalia, o casal entra com um requerimento, faz uma solicitação para realizar o aborto legal, e apesar disso ainda não constar no nosso Código Penal, o STF já autoriza. Então há casais que infelizmente optam pelo aborto, mas há outros que, mesmo sabendo que podem realizá-lo a nível legal, optam por não fazer este aborto, permitem que o seu filho nasça. E esses espíritos, então, com alguma frequência, estão vindo para contar que eles viveram o tempo do qual eles tinham necessidade, que a sua reencarnação, naquele momento, foi perfeita, que as horas, os dias, as semanas de vida que eles tiveram na vida extrauterina era o tempo do qual eles tinham necessidade. Então estava tudo certo, que dali em diante eles estavam prontos, reequilibrados e saudáveis para no futuro voltarem, quem sabe até como filhos daquele mesmo casal. Então a reencarnação não inicia-se no momento em que a criança nasce, ela inicia-se no momento da fecundação, no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo. Então, se o meu filho nasce, eu tenho uma gestação de 40 semanas, e o meu filho vive só 3 dias, eu, na minha visão tão imediatista, tão terrena, tão míope, penso, mas que coisa, meu filho viveu só 3 dias, isso foi muito pouco. Não, ele viveu, a sua reencarnação durou 40 semanas, mais esses 3 dias, o que para ele foi perfeito. É exatamente isso do qual ele tinha necessidade. E assim a gente vai entendendo que o aborto é um grande equívoco, mesmo nestes casos. Com a microcefalia ocorre algo semelhante. A microcefalia só se instala quando existe predisposição perispiritual a nível do sistema nervoso central. E que já é uma consequência do estado mental do espírito, certo? Então, quando uma gestante é contaminada pelo Zika vírus, uma relação que ainda precisa ser melhor estudada, melhor explicada, essa relação do Zika com a microcefalia, mas enfim, vamos tomá-lo como sendo realmente a causa desses casos, Isso explica por que algumas gestantes são contaminadas pelo Zika e o seu filho nasce com microcefalia, enquanto outras gestantes contaminadas no mesmo período gestacional têm os seus filhos sem microcefalia. Agora, há pouco tempo, ficou-se sabendo, talvez vocês tenham ouvido também, de um caso de uma gestante que estava gestando gêmeos, e um bebê nasceu com microcefalia e o outro não. E aí, como a nossa ciência explica isso? A ciência espiritual explica que isso acontece porque só um daqueles espíritos reencarnantes tinha essa necessidade, tinha o seu perispírito desequilibrado a nível de cérebro, o que possibilitou a instalação da doença física. Que medidas terapêuticas devem ser utilizadas nos distúrbios mentais? Todas as medidas oferecidas pela medicina terrena. Jamais abrir mão dos recursos que a nossa medicina oferece. Mesmo sabendo que trabalhar com os neurotransmissores é quase paliativo. Por quê? Porque a causa do problema está na alma, está no espírito que habita aquele corpo. Enquanto trabalharmos só a nível bioquímico, o problema muito certamente terá recidivas,
Hoje melhora, daqui a algum tempo recai. Aí melhora, depois recai. Porque está se trabalhando com a consequência e não com a causa. A causa está no mundo mental daquele espírito. Mas mesmo assim, estes procedimentos, esses recursos devem ser utilizados antes que algo pior aconteça. Quando estamos vivendo o sofrimento de um distúrbio mental, como depressão, que já foi a doença do século XX, que agora, junto com o câncer, está sendo chamado pela Organização Mundial de Saúde como a doença do século XXI. Quando estamos vivendo esse processo tão sofrido, precisamos de um recurso rápido para elevar os nossos neurotransmissores, nos sentirmos melhor, sairmos do fundo do poço para não fazermos uma besteira maior. E aí se sabe que a maior causa dos casos de suicídio é justamente a depressão. E aí sim, uma vez tendo seus neurotransmissores já elevados pelo processo exógeno, né, pelos remédios, pelos medicamentos, aí sim tratar a alma. Aquele espírito precisa ser auxiliado, precisa ser tratado. De alguma forma temos que buscar a cura da alma para que ocorra a cura verdadeira. Então, usar todos os recursos que são oferecidos pela medicina terrena, pela psicologia. A psicologia é muito importante nesses processos, porque ela nos auxilia a nos compreendermos melhor, ela nos auxilia no autoconhecimento, e se for possível fazermos uso da psicologia transpessoal, tanto melhor, porque a psicologia transpessoal considera a existência de existências passadas, onde acabamos de ver a maioria dos casos de distúrbios mentais. Mas se não tivermos condições de acessarmos a psicologia transpessoal, a psicologia oficial também nos auxilia bastante. Usar também todos os recursos que nos são oferecidos pela medicina espiritual, onde? Principalmente nas casas espíritas. E que recursos são esses? Passes, que é uma poderosa transmissão de energia, tanto energia animal, que vem do passista, do fluido vital, que vem do passista, como o fluido espiritual, que vem dos espíritos que assistem àquele passe. O uso da água fluidificada, e aqui vale a pena mencionar que vir uma vez na casa, uma vez por semana na casa espírita e tomar um copinho de água fluidificada é muito pouco. A água fluidificada é um recurso preciosíssimo, do qual deveríamos estar fazendo uso diário. Mas como? Então eu vou no centro espírita todos os dias? Imaginem, quem disse que a água fluidificada é recurso exclusivo das casas espíritas? Quando eu vou a uma missa lá na Igreja Católica, e eles têm lá a água benta, que eles chamam, aquilo nada mais é do que a água fluidificada. Se à noite eu colocar um copo ao lado da minha cama, fizer uma prece pedindo auxílio, pedindo que os bons espíritos, que os terapeutas do mundo espiritual venham me auxiliar, certamente eles virão, porque eu estou autorizando que façam isso, e vão trabalhar com aquela água magneticamente, e na manhã seguinte, quando eu tomá-la, ela não será mais apenas água, ela já será algo mais, e algo mais adequado às minhas necessidades. Então, todas as noites nós devíamos ter ao lado da nossa cama um copinho de água que, acompanhado de uma mentalização, de uma prece, de uma solicitação de ajuda, pode nos trazer imensos benefícios. Então, passos, água fluidificada, tratamento de desobsessão. Por quê? Porque 100% dos desequilíbrios mentais são acompanhados de processos obsessivos. Mentes desequilibradas atraem mentes desequilibradas. O desequilíbrio de um potencializa o desequilíbrio do outro. E essa forma doentia de pensar e de sentir é a ponte de ligação entre essas criaturas. Nem
sempre o espírito obsessor tem a intenção de nos prejudicar. Aliás, a nossa relação com os nossos obsessores precisa mudar um pouco. Agora nós já estamos em condições de compreender que eles não são nossos inimigos, não são nossos algozes. Como que não é meu algoz se ele me faz sofrer, se ele deseja o meu sofrimento, a minha infelicidade? É mesmo? E por que ele está fazendo isso? Por que ele não gosta de você? Por que ele sente tanta raiva, tanta mágoa, ódio de você? Pois amor você não fez para ele, porque sentimentos tão fortes, tão antagônicos não surgem do nada. Então, aquele que hoje é o algoz, supostamente o algoz, foi a vítima de ontem, foi a nossa vítima. De alguma forma nós o fizemos sofrer. E nós que somos os coitados, as vítimas de ontem, fomos os algozes de ontem. O que estamos sofrendo hoje, somos os algozes de ontem. Então, na realidade, nós temos que parar com essa história de vítima, algoz, porque na verdade o que existe ali são apenas dois ou mais protagonistas de uma história de sofrimento. Uma história de sofrimento que às vezes perpetua-se por séculos e séculos e séculos. E que um dia tem que acabar, está fadada a acabar, porque todos nós estamos caminhando para o amor, mas nós podemos acelerar isso. Como? Pensando nos nossos obsessores com carinho, com respeito, com afeto, pedindo desculpas, pedindo perdão. Olha, eu não sei o que fiz para você, mas seja lá o que for, peço perdão. E água mole impede a dura, tanto bate até que fúria. A fúria até corações congelados e faz com que eles derretam. Ao persistirmos nesta postura mental e emocional em relação aos nossos algozes e nos esforçando para mostrar para eles que não somos mais aquela pessoa que o fez sofrer, muito, muito provavelmente essa história vai se encerrar bem antes do que imaginávamos. Então, agora já estamos em condições de assumir essa nova postura em relação aos nossos algozes. Mas é por isso que o trabalho de desobsessão é tão importante e deve ser procurado paralelamente ao trabalho médico, ao trabalho psicológico, para que esta linha terapêutica possa atuar sobre os nossos companheiros, nossos amigos, que estão sofrendo junto conosco. E há um outro detalhe ainda. Muitas vezes, nossos obsessores não querem nos prejudicar. Eles querem apenas pedir ajuda. Eles estão tão desesperados quanto nós, tão solitários quanto nós. E ao perceberem que alguém pensa como eles, que alguém sente como eles, que alguém sofre como eles se unem para não ficarem sós. Só que não percebem que essa conexão potencializa o sofrimento e o desequilíbrio um do outro. Eles precisam de ajuda. Assistir às palestras, frequentar os estudos, os cursos que são oferecidos pela casa. Por quê? Porque precisamos promover a reeducação da alma. A alma que não se reeduca tende a perpetuar os seus equívocos. Nunca, jamais esquecer do valiosíssimo recurso da prece, que nos coloca em conexão direta com o espiritual superior, com amigos queridos que vêm ao nosso auxílio. Não esquecer também do recurso do Evangelho no lar, porque ele promove uma asepsia do nosso ambiente familiar, uma asepsia mental em nós, uma asepsia espiritual em nós. Estejamos com os nossos familiares ou não, eu não faço porque na minha casa ninguém quer fazer. Faça você, faça sozinho. A sua luz vai iluminar todo o ambiente da sua casa, todas as pessoas que ali convivem e até os seus vizinhos serão beneficiados por isso. Somos muito mais luz do que imaginamos. Trabalho no bem. Trabalho no bem. Arregaçar as mangas e oferecer a alguém o que nós temos de bom para dar. Quem? Não importa quem. O que importa é que façamos, que saiamos do entorno do nosso umbigo e estendamos o nosso olhar para a necessidade do outro, para a dor do outro. Por quê?
Porque onde um dia faltou amor, instalou-se a doença, instalou-se o desequilíbrio. E é agora, nesse movimento de olhar para o outro, de doar amor, que a saúde vai se instalar. Então, não importa se é com crianças, com idosos, com animais, com plantinhas, com o vizinho, não importa, ou com a nossa família. Quantas coisas lindas nós podemos fazer dentro da nossa família. O que importa é que nos coloquemos nessa posição de doação, de dar para alguém o que nós já temos de bom para dar. Então, trabalho no bem, trabalho no amor e um recurso terapêutico que não pode faltar, porque se este faltar, todo o resto vai por água abaixo, que é o perdão. O perdão ao outro e principalmente o auto-perdão, já que os espíritos nos explicam que na maioria dos casos de distúrbios mentais está situada a culpa. Enquanto nós nos flagelarmos com a culpa, continuaremos doentes. Então, o auto-perdão é essencial para a cura. Muito bom. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente se auto-perdoa? Exatamente. Autoconhecimento. E o que vem com o autoconhecimento? E a verdade qual é? É quando eu me olho no espelho e eu gosto muito do que eu vejo. Eu gosto muito, mas isso é narcisismo? Isso é vaidade? É nada. Isso é amor próprio, isso é autoconhecimento. Por quê? Porque eu olho no espelho, bem no fundinho dos meus olhos, e sabe o que eu vejo? Eu vejo uma criatura divina, linda, perfeita, única em todo o universo, tão especial que é única em todo o universo. Um filho de Deus. Como é possível que Deus tenha criado algo feio, algo defeituoso, algo estragado? Nós somos maravilhosos e lindos. E essa autoestima nos mostra que está tudo certo, porque nós viemos para a Terra para aprender. A Terra é a nossa escola. Se nós já soubéssemos, não teríamos vindo para a Terra. Quem vai para a escola é quem não sabe, quem precisa aprender. Então, compreendendo que eu vim para a Terra para aprender, porque eu ainda não sei, eu tenho o direito de errar. O aluno, o aprendiz, tem o direito de errar, porque ele está aprendendo. Da mesma forma, os equívocos que cometemos durante toda uma existência, ou de várias existências, são consequência do fato puro e simples de que estamos aprendendo. Somos estudantes da vida, aprendizes do universo e das leis que regem o universo. Então está tudo certo, mas vou prestar atenção, vou me perguntar o que esse erro tem a me ensinar, vou aprender com esse erro, porque todo erro é um mestre. Há inclusive quem diga que não existe erro. Sabem por quê? Porque se o erro me ensina algo, ele já não foi um erro. Há apenas escolhas. E aí, aprendendo o que esse erro está tentando me ensinar, esforçar-me, obviamente, para não repeti-lo. Assumir a postura, o compromisso comigo mesmo de não repeti-lo. E está tudo bem. Bola para frente. Nossos olhos estão na frente do rosto e não aqui atrás, porque Deus quer que olhemos para frente. Então, não há por que nos autopunirmos, nos autoflagelarmos com a culpa. E o auto-perdão torna-se muito mais fácil quando seguimos esta linha de raciocínio que nos explica como funciona a dinâmica da nossa evolução como espíritos eternos. E nossa última pergunta: será que existe profilaxia para os distúrbios mentais? Será que há o que fazermos para evitarmos de algum dia sermos acometidos por algum distúrbio mental? O que devemos fazer para prevenir distúrbios mentais? Esta resposta nos será dada por este vídeo que vamos mostrar agora, que trata-se de um fato verídico ocorrido com Gandhi quando ele era menino.
É um videozinho rapidinho, em seguida a gente volta para fechar o nosso estudo.
E agora eu lhes pergunto, o que essa história vivida por esses dois meninos, por essas duas grandes almas, tem a ver com distúrbios mentais? Nada. Absolutamente nada a ver com distúrbios mentais. O que esses meninos protagonizaram tem tudo a ver com saúde mental, saúde física, saúde espiritual, saúde de forma holística, de forma total e completa. Porque eles nos mostraram como pensar, como sentir e como agir para nos tornarmos, porque não somos ainda, mas para nos tornarmos espíritos saudáveis. Espíritos saudáveis que, consequentemente, usarão corpos saudáveis. Eles nos mostraram, através de um lindo exemplo, que a solução para todos os nossos males está no amor. O que eles fizeram um pelo outro foi uma demonstração de amor, bondade, empatia. Um conseguiu se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sentia. Gandhi nunca tinha tido um sapato, um par de sapatos na sua vida. Ele andava com aquele chinelo todo arrebentado. Ele podia ter ficado aquele um sapato que caiu como um souvenir, como um troféu, mas não. Ele conseguiu entender quanto aquele sapato era importante para o outro menino. E o outro menino, ao observar o esforço que ele tinha feito para devolver aquele sapato, um sinal de gratidão, e certamente também percebeu que aquele menininho simples, pobrezinho, nunca tinha tido um sapato na sua vida, ele conseguiu se colocar no lugar de Gandhi. Então, quando nós conseguimos sentir o que o outro sente, nós estamos amando. Isso também é amar. E é assim que a gente tem que viver. É assim que precisamos aprender a viver para nos tornarmos espíritos saudáveis e podermos usar corpos saudáveis. Lembrar sempre de nos colocarmos no lugar do outro, lembrando de fazer ao outro o que gostaríamos que ele fizesse para nós. Gandhi fez isso. E o outro menino também fez isso. Se bem que acho que Gandhi não imaginava, ele não fez aquilo com a intenção de receber algo em troca. Isto caracteriza o verdadeiro amor. Muitas vezes fazemos atos benéficos, atos de suposta bondade, mas na verdade estamos tentando barganhar com Deus. Eu estou aqui, Papai do Céu, e você me dá ali. Não adianta tentar. Deus não se deixa enganar, Ele não barganha. Mas com ato, quando realizamos atos de amor autênticos, como esse que nós acabamos de ver, aí sim, aí nós estaremos conquistando a saúde, a felicidade, a paz, tudo de bom com o que nós tanto sonhamos e tudo de bom com o que nós merecemos. Porque nós, como filhos de Deus, perfeitos e lindos e divinos, nós merecemos tudo de bom, mas temos que fazer a nossa parte. Leve consigo as imagens desse filme, que é muito especial, que é muito lindo. Ele pode ser encontrado no YouTube com o título The Other Pair, e vale a pena revê-lo para aprofundarmos as nossas reflexões. Eu estou assistindo esse filminho com alguma frequência, eu acho que já assisti umas 30 vezes, porque o meu intuito é usá-lo como inspiração para chegar perto dessas duas grandes almas. Muito obrigada pela atenção. Boa noite.